Vamos conversar um pouquinho sobre a cúrcuma e o turmeric? Por que eu gostaria de falar sobre isso? Porque eu tenho visto hoje em dia muita informação na internet, na social media, falando sobre o uso constante, contínuo da cúrcuma e do turmeric como um suplemento. Na verdade, essa erva, ela é uma erva muito poderosa, é uma erva excelente para tratar vários tipos de condição. Ela é anti-inflamatória, ela é analgésica, ela ajuda bastante em vários tipos de condições de saúde. Mas o que eu preciso que vocês entendam é que a cúrcuma não é para todo mundo. Meu nome é Sayuri de Souza e eu sou médica de medicina oriental. E hoje eu queria apresentar para vocês uma visão um pouco diferente em relação à cúrcuma, de acordo com a medicina oriental. A medicina oriental, ela separa os alimentos e as ervas de acordo com a função delas. Então, todos os alimentos, eles têm, por natureza, uma temperatura fria, fresca, neutra, morna ou quente. E por que isso existe? Na verdade, cada um dos alimentos, eles têm uma função. Aqueles alimentos que são mornos e quentes são aqueles alimentos utilizados nas épocas do ano de mais frio para a gente aquecer o corpo. Os alimentos de energia fresca e fria são os alimentos que a gente usa durante aquelas estações do ano mais quente para refrescar a gente. Aí o que acontece? Durante o verão, a gente tem muita produção de frutas e legumes. Por quê? Porque esses alimentos são os melhores alimentos para se consumir nessa época. Eles vão deixar o corpo da gente, vão ajudar o corpo da gente a diminuir um pouco a temperatura. Por quê? Porque lá fora está muito quente, lá está em pleno verão. Então a gente precisa se alimentar com alimentos que vão ajudar o corpo a esfriar um pouco. Se você for parar para pensar, os alimentos do verão, que são principalmente as frutas, elas dão aquela sensação de frescor quando a gente come. Quem é que não gosta de comer uma melancia bem gostosinha e doce em pleno dia de verão? Por quê? Porque ela vai refrescar o corpo da gente. A mesma coisa acontece em relação aos alimentos de energia morna e quente. São alimentos que são produzidos mais na época do inverno, que são indicados exatamente para aquecer nosso corpo. Quais são os exemplos desses alimentos quentes? A canela, o cravo, o gengibre, a cebola, o alho, são aqueles alimentos mais picantes, né? As pimentas, né? Principalmente as pimentas, as bebidas alcoólicas, o café, tudo isso são alimentos de natureza morna ou quente que são usados durante as épocas do ano mais fria para aquecer nosso corpo. Mas aí o que é que acontece? A gente, como agora a gente tem condição de se produzir qualquer tipo de alimento, qualquer época do ano, a gente acaba consumindo eles em qualquer momento e às vezes de uma forma que não é adequada para o corpo. Se você está em pleno verão e começa a adicionar alimentos de energia quente no seu dia a dia, a tendência é que você crie um desequilíbrio energético dentro do seu corpo. Isso significa que você vai passar a ter mais calor do que frio no seu corpo. Que na verdade o corpo da gente foi feito para se manter em equilíbrio, tanto a parte do calor quanto a parte do frio. Isso é o que a gente se refere às energias Yin e Yang. Se você tem as duas equilibradas funcionando direitinho, não tem desequilíbrio, porque uma ajuda a controlar a outra. Agora, vamos dizer que por algum motivo, em pleno verão, você decide comer um monte de alimentos de temperatura quente, o que é que vai acontecer com o Yang? Ele vai subir. O Yin não vai ter força suficiente para trazer ele de volta e vai criar um desequilíbrio no seu corpo. E aí é que entram vários tipos de sintomas vinculados ao excesso de calor. Um deles, os mais famosos e mais conhecidos, principalmente das mulheres, são os calorões, os fogachos da menopausa. Por isso que eu sempre indico para todas as minhas pacientes que estão passando pelos sintomas da menopausa que elas precisam eliminar os alimentos de energia quente. Vamos voltar agora à cúrcuma e o turmeric.
A cúrcuma e o turmeric são alimentos de energia quente. Então, eles têm uma função analgésica e anti-inflamatória, mas eles também têm uma função de aquecimento do corpo. Por isso que eu digo que eles não são indicados para qualquer pessoa, porque as pessoas que têm um desequilíbrio interno com excesso de calor vão ser prejudicadas com a cúrcuma. Então, a gente precisa tomar muito cuidado antes de prescrever, antes de passar esse tipo de suplemento, ter certeza que essa pessoa não tem um desequilíbrio energético entre as temperaturas do corpo. Para isso, na medicina oriental, existem várias formas de a gente descobrir isso. Uma delas é através dos sintomas. Tem alguns sintomas que são característicos do desequilíbrio da energia quente no corpo. Eu já dei o exemplo, um deles, que são os fogachos na menopausa. Outro sintoma de excesso de calor interno é qualquer tipo de condição na pele que é vermelha e que fica irritada e inflamada. Então, se você tem algum tipo de, por exemplo, a eczema, que normalmente ela é uma manifestação na pele avermelhada e que fica quente e inflamada, eu não indico a cúrcuma e o turmeric nessas condições. Por quê? Porque ela vai agravar o calor interno que está gerando aquele problema para o paciente. Outra condição também que às vezes não é indicado o uso dessas ervas, é se você tem muito calor no estômago. Como é que a gente sabe se a gente tem excesso de calor no estômago? É quando a gente tem aqueles refluxos, né? Se você tem sobe aquele calor, aquela queimação aqui na garganta, eu não indicaria essa erva. Ela tem uma função anti-inflamatória e analgésica, mas antes de ela ter essa função, ela precisa passar pelo sistema digestivo e muitas vezes ela não cai bem. Eu tenho vários pacientes que chegam aqui dizendo: eu comecei a tomar cúrcuma e o turmeric e não me senti bem. É justamente por isso. Então, lembrem-se, é muito importante antes de fazer o uso de qualquer tipo de suplemento, não é só em relação à cúrcuma e o turmeric, mas a qualquer tipo de suplemento, a gente precisa entender a natureza completa daquela erva para ver se ela realmente é indicada para a condição que você está vivendo hoje. Meu nome é Sayuri de Souza. Eu sou médica de medicina oriental e se você não conhece o meu canal, aproveite agora para fazer a inscrição, porque aqui sempre vem mais informação para vocês.